paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos, irmãs, discípulos de Betel. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Bom estar mais uma vez junto com você para aprendermos um pouco mais a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre a história de José. Não é isso, Alan? Amém, é verdade. Nós vamos estar falando sobre a história de José e espero que você aprenda da palavra do Senhor, espero que você tenha fome e sede da palavra de Deus e que seja edificado com essa história desse homem de Deus, ok? Alan, e aí? Você tem pro pessoal aí? Saudar o pessoal? Bom dia a todos, né? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa história de José, na minha opinião, é uma das mais bonitas assim que a gente encontra na Bíblia, porque além, né, de ser uma história de superação, é uma história que tem muito a nos ensinar, né? Inclusive sobre o caráter de Deus, ele se revela através da vida de José. É verdade. Mas vamos orar pra gente começar? Vamos sim. Porque senão o povo ali já vai ficar pra gente continuar. Bom que você tenha vontade, bom que você fique aí tendo vontade, né? Começa logo, vamos aprender que isso aí é bom para que você venha se alimentar da palavra do Senhor. Oremos. Pai, nós louvamos o teu nome, adoramos a ti, na beleza da tua santidade. E mais uma vez, Pai, queremos agradecer a ti pela oportunidade que temos de estar, Senhor, diante, Senhor, da tua palavra, para meditarmos nela, para estudarmos a sua palavra, para podermos também, Senhor, exercer o ministério que tu tem dado, Senhor, a mim ou a Alain, que é o ensino da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos dá. Oramos agora, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que está em casa, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha estar, Senhor, ativando a mente e o coração para receber, Senhor, a compreensão, a revelação da tua palavra. Fica, Senhor, com cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Ok, então vamos lá. Queridos, o que eu quero fazer aqui nesse estudo? Está dividido por tópicos, ok? Nós vamos tentar, nessa aula de hoje, esgotar José, para a gente, na próxima aula, já começar o Êxodo, passarmos por Moisés e entrarmos na questão da divisão das tribos, aonde eu quero dedicar o maior tempo. Então vamos lá, a história de José, ela está narrada no livro do Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. Aí você vai ver toda a história de José. A história de José, ela é uma história cheia de dramas, de traições, de conflitos familiares, de mentiras, de injustiça, mas ao mesmo tempo ela é uma das mais belas demonstrações do significado do amor e de confiança que um homem tem em Deus. Nós vamos ver que José é esse homem. Vamos ver que esse homem, sim, é um homem que amava o Senhor, que confiava no Senhor, que sabia perdoar. Por que não dizer como o próprio Jesus sabia perdoar e sabe perdoar até os dias de hoje, não é verdade? Então vamos lá. José em hebraico se pronuncia Yosef. Yosef significa Yahvé acrescenta, ou seja, Deus acrescenta. Ok? É verdade que em um determinado momento da história de José, ele teve também o seu nome trocado, como alguns dos patriarcas, né, que nós já estudamos, e o faraó do Egito, o rei do Egito, né, deu o nome a José de Safnat Penach. Essa é a pronunciação em hebraico, que significa descobridor de coisas ocultas. Ou seja, Faraó olhou para José e disse: esse menino é um descobridor das coisas ocultas. José foi o 11º filho de Jacó, com a sua mãe, com a sua esposa, né, Raquel. A mãe de José foi Raquel, que está citada aí no Antigo Testamento, no capítulo 37 do livro de Gênesis. José, ele é considerado, né, o fundador, vamos dizer assim, entre aspas, aí, da tribo de José. Você não vai ver isso lá escrito, essa tribo, mas essa tribo de José, ela é constituída
pelas tribos de Manassés e Efraim, que são os filhos de José. Como eu disse, a família de José era uma família grande, uma família numerosa. Seu pai foi o patriarca Jacó, sua mãe Raquel. Ele teve um irmão do mesmo pai, da mesma mãe, que é Benjamim. E ele teve vários meios irmãos, vamos dizer assim. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon e a menina Diná. Esses foram os meio-irmãos de José. Por que meios-irmãos? Porque Jacó, ele teve Lia como esposa, ele teve Raquel como esposa e ele também teve filhos com as concubinas da sua esposa, Zilpa e Bila. Então, aí por isso que nós chamamos de meios-irmãos de José. Ok? A segunda parte que eu quero estar falando aqui é o começo da história de José. O começo dessa história nós podemos dizer assim, que José, o filho amado de Jacó e Raquel, o filho que já nasceu, vamos dizer assim, na velhice. Bom lembrar que Raquel também era estéril, né? Depois de um determinado período que José nasce. Nasce nessa grande família, como eu já disse aqui. É o caçula de 11 irmãos, primogênito de Raquel, a mulher também a mulher preferida de Jacó, a mulher que ele trabalhou 14 anos lá, não é isso, Alan? A mulher que ele amava de verdade, né? Que nós estudamos lá na história de Jacó, né? Que Labão deu a filha trocada, deu Lia, enganou a Jacó, e depois então ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder pagar por Raquel. Né? Essa história que a gente já estudou aí, ok? José então nasceu já da velhice dos seus pais, fruto de um milagre, como já conversamos. Sua mãe era estéril. Por esse motivo, Alan, José era chamado, né, vamos dizer assim, ou é chamado do filho amado, o filho amado desse casal. Israel, Jacó, ele amava mais a José do que os outros filhos. Isso não é apenas uma cisma nossa aqui, ou estamos inventando isso. Mas isso, se você for lá no texto de Gênesis, capítulo 37, verso 3, você vai ver escrito lá que Jacó amava mais José do que os seus outros filhos. Está escrito lá, é a palavra que diz. A primeira vez que Jacó demonstrou isso foi quando Jacó ele mandou fazer uma túnica colorida e longa, ou seja, comprida para Jacó. E ele dá de presente essa túnica para Jacó e não deu túnica ou não deu outro presente para os outros irmãos, para os outros filhos, para os outros irmãos de José. Para você ter uma noção, é como se uma família hoje que tem aí, os pais têm vários filhos e o pai vai lá numa loja, compra um iPhone Pro Max de 256, 512 gigas, dá para um filho, meu filhinho querido, aqui papai trouxe um presente de excelência para você, e os outros ficaram olhando, babando e não ganharam nada. Até porque entendeu? A túnica, a gente, na nossa era atual, nos dias atuais, a gente não dá muito valor para isso, né? Sim. Mas no Antigo Testamento, a túnica era um presente tanto, né? Para a pessoa poder usar uma túnica, ainda mais uma túnica diferenciada. Colorida, né? e longa. As túnicas geralmente elas eram de uma cor só. Então, Jacó fez isso. Os seus irmãos olharam e começaram a ter ciúmes de José. Falaram assim, papai prefere esse menino aí, mas por quê? Entendeu? Não entendiam muito bem, então começam a odiar a José. A palavra certa é essa. Eles começaram a odiar José, e a gente vai ver isso no decorrer da história. Não é que não gostava, não.
Não é que simplesmente tinham um pé atrás com José. Eles começaram a odiar José. Jacó já dava indícios que gostava mais dele do que dos outros. E isso aí gerou uma grande confusão nessa família. Então nós vamos começar a ver essa questão aí, como começou a gerar conflitos nessa família, ok? Outra coisa que os irmãos de José começaram a ter mais ódio, a palavra é forte, mas é essa palavra, não posso omitir, foi quando José um dia reuniu os irmãos dele, Alain, e foi fazer uma reuniãozinha ali para contar uns sonhos que ele teve. Os irmãos estavam juntos, o José chega e falam com eles, olha, eu quero contar para vocês um sonho que eu tive. José ele já sonhava nessa época, então, né? Ele Isso. já tinha tido as experiências de sonhos dele. Isso, e ele chega perto dos seus irmãos e começa a dizer, olha, eu sonhei que nós estávamos ali, né, atando feixes de trigo e o meu feixe se levantou, ficou em pé diante dos feixes de trigo de vocês e os feixes de vocês se curvaram diante do meu feixe de trigo. Inclusive o do pai dele também, né? Aí nós vamos ver que José teve um segundo sonho. E nesse segundo sonho, dessa vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. Então aí também já vai dar essa ideia que ele era o cara, que ele era o bambambam, que ele era o melhor, até mesmo melhor do que o pai. E o pai dele fala, meu filho, que sonho é esse que você teve? Você está dizendo que você vai ser maior do que eu, né? Do que seus irmãos? Questiona José nesse caminho aí. Né? É porque nesse segundo sonho, José já chama o seu pai também para contar a história. E quando Jacó, Israel, né, ele escuta essa história, nós vamos ver lá no Gênesis 37:10, que diz assim, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante a ti em terra? Isso foi a pergunta que Jacó fez para José, entendeu? Então, a história de José é uma história um pouco complicada. E daí vem uma dúvida de alguns teólogos. E aí começam a surgir algumas dúvidas, até mesmo da própria existência de José. Existem alguns teólogos que questionam a questão da existência. Será que pode existir um menino que era tão arrogante assim e ainda se diz protegido de Deus, ainda se diz que era usado por Deus? Existe esse questionamento dentro dos historiadores do Antigo Testamento. E a gente fica pensando, e agora? Isso é mesmo um drama? Ou isso é uma história verídica, uma história real? E aí nós podemos também ter outras fontes de estudos que são a partes da Bíblia para a gente ver. E aí eu queria que o Alan falasse um pouquinho para a gente o que a arqueologia pensa disso. Existe alguma coisa que a arqueologia bíblica, a arqueologia antiga, ela possa estar para a gente ajudar a gente nessa discussão, Alan? Existe sim, lógico. Sério? Né? Porque o que acontece, né? Como o pastor Fábio falou, por mais que a gente acredite, né? Por mais que a gente não precisa da arqueologia para poder acreditar no texto da Bíblia, claro, os céticos, os estudiosos, alguns historiadores, né? E alguns teólogos também, eles vão duvidar. E aí você precisa ter argumentos para poder embasar também a sua fé. Quando a gente fala de teólogos, nós estamos falando dos teólogos que fazem a leitura
racionalista da Bíblia. Nós já falamos que tem a fundamentalista, a histórico-crítica e a racionalista. Então, quando a gente cita teólogos nesse momento aqui, são teólogos racionalistas. São os que estudam a teologia, mas sem fé. Sem fé, são esses que a gente está debatendo aqui, né? Mas como o pastor Fábio falou, os céticos eles vão dizer que não é possível, né? Não existem evidências que vão comprovar que José realmente existiu. Entretanto, a arqueologia ela encontrou algumas evidências que podem apontar para a real existência de José. Uma delas foi a questão de um túmulo que foi encontrado recentemente na região das terras do Egito. O que acontece, né? De acordo com um pesquisador, Dr. Rodrigo Silva, os israelitas eles foram morar na terra de Gósen, ali no Egito. É como se fosse um bairro mais afastado do centro ali do Egito, porque os egípcios eles não gostavam de pastores de ovelhas. E esse ofício de pastorear ovelhas era o ofício típico da família do José, dos hebreus, né? Que formavam ali a família de José. Para o egípcio, ele ficar próximo ali de ovelhas não era bom para ele, né? Você vai fazer aquela alusão lá? É como um judeu para o porco. Exatamente. O judeu não come carne de porco, o judeu, vamos dizer assim, a palavra... não se relaciona, não chega perto, não cria porco, mantém uma distância do porco, porque é um animal imundo para eles. E para o egípcio, a ovelha era um animal imundo. Então eles foram para a terra de Gósen, que era ficar afastado. Mas era uma terra boa, era uma terra de primeira linha, era uma terra próspera. E aí o que acontece, né? Como a família de José, como os hebreus, eles tiveram que viver numa terra afastada ali dos egípcios, o que acontece? A arqueologia encontrou há pouco tempo uma tumba, mas não era qualquer tumba, era uma tumba, né, num formato de pirâmide funerária, e esse tipo de tumba em formato de pirâmide, ela só poderia ser dada a pessoas que eram do alto escalão do governo egípcio. Não era qualquer um que podia ter uma tumba dessa. E o surpreendente é que a arqueologia encontrou uma tumba dessa, né, de uma autoridade egípcia, de uma pessoa do alto escalão do governo de Faraó, exatamente na terra que era Gósen, né? Encontrou numa terra, né, atual, mas que era a terra de Gósen antigamente. Então, isso, né, pode apontar uma evidência que esse homem poderia ser José, né? Então, a arqueologia suspeita que possivelmente esse homem era José. É lógico, né? A gente não está sendo taxativo aqui, dizendo não, é José e pronto, acabou. Não é isso. A gente só está falando que é uma provável evidência de que José foi sepultado ali naquela pirâmide funerária. Eu diria, Alan, que isso aí também serve de base para nossa fé, para destruir a teologia racionalista. Exatamente. Porque há indícios. Sim. É muito provável que seja a tumba de José. E um detalhe muito legal também. Desculpa cortar, só para não perder o raciocínio. Um detalhe muito legal é que essa tumba que eles encontraram há pouco tempo, ela foi encontrada depredada e o sepulcro estava vazio, não tinha ossos lá. Que bate direitinho com os textos bíblicos, inclusive vou citar aqui Êxodo 13, versículo 19, que diz: Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e vos haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Né? Então isso aponta que a tumba estava vazia, porque provavelmente os hebreus levaram os ossos consigo. Quando eles saíram ali da terra do Egito. Mas também não tem só a questão do osso desaparecido, não. Tem uma questão de cabelo aí também, não tem não, Alan? Muito bom, muito bom. Tem uma questão aí que... Explica aí. O que acontece, né? Eles eram colocados... o túmulo deles tinha uma figura deles, da pessoa que estava sendo enterrada ali.
É comum você ver isso nos sarcófagos egípcios, né? Uma imagem de uma pessoa ali representando a pessoa que estava dentro daquele esquife. Até no Indiana Jones você vê isso. É, né? no Indiana Jones, no filme e tal. E, de acordo com o que o doutor, né, pesquisador Rodrigo Silva falou, a imagem que estava aparecendo nessa tumba, os cabelos não eram lisinhos, né? Chanel. Nem aquele chanelzinho conforme os egípcios usavam. Os cabelos daquela figura que estava ali eram mais ondulados, ou seja, mais próximo do que eram os semitas, os hebreus. Verdade. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você falou do cabelinho Chanel que os egípcios usavam, né? Na verdade, os egípcios eles raspavam a cabeça. Aquilo era uma peruca? Era uma peruca. Se tinha vamos dizer assim, um animalzinho que eles tinham pavor, chama-se piolho. Uhum. Ao ponto deles rasparem a cabeça e só usarem peruca para não ter piolho. Aquele chanelzinho lisinho isso aí, é tudo peruca. que a gente vê nos filmes, né, da múmia, essas coisas isso assim. Aí, é tudo peruca. Peruca. Ó, vamos ver, lá quando a gente for estudar o Êxodo, a questão das pragas, nós vamos estudar um pouquinho disso aí. Uhum. Ok? Alguma coisa mais aí, Alan, nessa... Não, em relação à arqueologia, né, era só isso que eu tinha para comentar mesmo. Então quer dizer que a arqueologia, ela encontrou uma tumba na terra de Gósen, que provavelmente pode ser a tumba de José, que então aí vai entrar em conflito com os teólogos racionalistas, onde questionam a existência do próprio José, não é verdade? Exatamente. Os historiadores racionalistas, né, eles vão falar, mas não tem evidência suficiente que teve um governador hebreu no Egito, né, e tal. Mas ao mesmo tempo que eles dizem que não tem, a arqueologia também vai dizer que tem. Ok. Então deixa eu voltar aqui ao Gênesis 37:10, que tem uma coisa muito interessante aqui. O Gênesis 37:10, né, como eu já li, está escrito: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Essa foi a grande pergunta que Jacó fez a José depois que ele conta os sonhos. O que eu acho interessante aqui, Alan, é que nenhum deles, esses personagens que estão envolvidos ali, essa família de José, e nem o próprio José, eles poderiam imaginar que isso era um prelúdio de algo futuro e grandioso que poderia acontecer. Uma profecia, venho dizer assim, né? Uma profecia da própria história que antes de ser escrita pelo acaso, ela foi determinada pela vontade de Deus. Foi determinada para que a vida de José fosse fazer a diferença aqui na terra. Então, essa pergunta, ninguém imaginava, ninguém pensava em que daria isso. Por acaso nós vamos nos inclinar diante de ti? O que a Bíblia vai nos ensinar e vai nos dizer, sim. Isso aqui é uma palavra profética. Que esse menino, esse José, esse Zé aí, ele vai ser alguém que Deus vai levantar e que vai ser uma pessoa honrada na terra. Muito maior do que talvez ele pudesse ter imaginado, né? Agora, isso eu fico pensando numa coisa. Deus também tem honra para os seus filhos e filhas nos dias de hoje. Amém, claro. Não quero dizer que nós temos que correr atrás de honra, não. Mas quando eu e você, nós somos homens e mulheres tementes ao Senhor, quando nós somos homens e mulheres que estão ali firmes com Deus, com certeza, Ele vai honrar a nossa fé. Ele não vai deixar que o justo venha mendigar o pão. Ele não vai nos deixar à mercê nesse mundo. Ele vai nos honrar, vai nos abençoar. Ok? Então aí a gente termina mais uma parte da história de José, como eu comecei lá, né? O começo da história, o filho amado. Termina com esse sonho aí, e ele sendo mais odiado do que
do que já era. Então nós vamos dar um salto na história aí e nós vamos para o momento em que nós dizemos que foi a traição. Que traição é essa, Alain? Dos irmãos dele. Tem história de traição nisso aí? Tem uma história de traição por detrás aí, né, da vida de José. Ele foi traído pelos próprios irmãos. Na verdade, o pai dele, Jacó, ele pediu para que ele fosse encontrar seus irmãos no campo, né, onde eles estavam ali no ofício de apacentar as ovelhas. E, né, de longe, os irmãos, vendo José chegando, eles já falaram logo, né, lá vem aquele moleque sonhador de novo. E aí eles começaram a bolar um plano para poder matar, né? Eles falaram assim, né, vamos jogar ele num poço e dizer que um animal, né, dizer a nosso pai que um animal matou ele. Por isso que eu falei lá atrás, Alain. Esses irmãos de José não simplesmente tinham uma rixa com ele, tinham ódio, e ódio de morte mesmo. Então eles queriam matar o menino mesmo. Eles queriam, o ódio deles era um ódio mortal, um ódio de morte, né? Não vou dizer que eram todos os irmãos. Sim. Mas pelo texto que a Bíblia, né, que traz na Bíblia, a maioria dos irmãos eles tinham, né, esse ódio mortal de José. Eu acho que os únicos que não teriam essa ódio mortal, acho que posso dizer que seria Rúben e Judá. Perfeitamente, acho que esses né? dois aí eram mais tranquilos, né? Inclusive, o Rúben, né, qual era o esquema que o Rúben bolou ali? O Rúben, ele fingiu concordar com os irmãos, mas ele tinha a intenção de depois vir e livrar José da cisterna. Ele concordou em jogar o José no poço. Ele, na verdade, ele falou assim, gente, pra que matar? Vamos jogar. É sangue do nosso sangue, né? Na verdade, quem falou isso foi o Judá. Uhum. O Judá falou isso. Mas o Rúben, vamos deixar ele aqui, né, no poço e tal, e depois, só que o Rúben, ele tinha a intenção de voltar para resgatar o José. Mas aí os irmãos ali discutindo, né, o que a gente faz, o que a gente não faz, apareceu uma caravana ali de estrangeiros e Judá teve a ideia, pessoal, não vamos matar ele não. Né? Ismaelitas, né? Vamos vender ele ali e tal. E essa foi a ideia de Judá, né? Porque ele não queria também que os outros irmãos viessem a assassinar a José. Até porque devia estar pensando no pai, né? Isso é uma história muito triste, né? Para contar para o pai, mas foi essa história que eles contaram, né? Ele até faz uma pergunta, né? O que vamos ganhar matando nosso irmão? Uhum. Ele faz essa pergunta para os demais irmãos. Afinal de contas, ele é nosso sangue. Vamos vender esse menino aí, pelo menos a gente arruma um dinheiro pra gente. Uhum. Aí Foi isso. Passando ali, né? Aconteceu, né, de passar a caravana dos ismaelitas, né? Se o pessoal tá ligado aí nas aulas anteriores, eles vão saber que os ismaelitas também eram descendentes de Abraão, sim, certo? Que eram filhos de Ismael. E ali esses ismaelitas eles estavam levando ali uma quantidade de especiarias para o Egito e José já embarcou logo com eles ali para ser vendido como escravo lá na frente. 20 ciclos de prata, né? 20 moedas de prata, vamos dizer assim. Que coisa, né? Quanto vale uma vida, né? Se a gente for olhar a história, hoje muitas pessoas também não valorizam uma vida, tem assim, a vida completamente sem valor. Quantas pessoas hoje aí matam por R$10? Por nada, né? Ou então ignora, né, a necessidade do nosso próximo, né? Que não deixa, querendo ou não, quando uma pessoa que está necessitada vem e te pede uma palavra de vida e você deixa de dar, querendo ou não, você está contribuindo ali para a morte espiritual da pessoa. Né? Mas o que esses meninos fizeram, Alain, para justificar essa venda, essa morte aí de José pro pai deles? Então, eles pegaram um bode, assassinaram um bode, rasgaram a túnica de José, passaram... A túnica? A túnica. A colorida? A colorida. Caramba, sujaram a túnica do menino. Pegaram a túnica dele, passaram o sangue ali, e aí chegaram até Israel, chegaram até Jacó e mostraram a túnica. Olha isso aqui, pai. É uma fera, né, um animal selvagem, e infelizmente despedaçou e matou. Né, matou e despedaçou o nosso irmão. Então eles passaram isso para Jacó, né? Jacó acreditou nisso?
a reação de Jacó foi uma reação desesperada. Ele, inclusive, diz na Bíblia que ele queria descer à sepultura com o próprio filho, né? Porque para ele, por que viver, né? José era a alegria de Israel. José era a alegria de Jacó. Então, quando os irmãos chegam e falam, ó, morreu, a tristeza dele foi tão profunda que o desejo dele era descer à sepultura junto com o filho. O versículo 35 do capítulo 37 vai dizer isso. Que ele pensou em descer à sepultura, não tinha mais razão para viver, né? E Jacó chorou muito, né? Chorou. Diz que ele chorou por dias. Dias, né? O luto de Jacó durou dias. Agora imagina a situação dele, né? Vamos parar para pensar aqui. A gente está vindo aí dos 3 patriarcas que tinham esposas que eram, né, estéril, e aí de repente acontece o milagre dessas esposas engravidarem, e com Raquel foi a mesma coisa. Jacó, quando o José nasce, a Bíblia diz que já era filho de sua velhice, né? Seu pai que é novo já fica todo bobo ali com o filho. Imagina um pai de mais idade quando o filho nasce, né? Então devia ali, né, ser o xodó dele ali. Então quando o José, os irmãos chegam e falam que o filho da velhice dele, né, a alegria dele foi tirada desse mundo, morreu, ele simplesmente, né, além dele querer descer à sepultura, mas não foi possível, então o luto dele durou por vários dias. Né? Ok. Podemos caminhar um pouquinho mais? Vamos falar dele no Egito agora? Vamos lá, vamos dar vamos mais sim. uma caminhada aí, né? Então vamos lá. Gente, José foi traído pelos irmãos, como o Alan disse aqui, e fazendo as contas aí dentro da história, José deveria ter 17, 18 anos, Alan. Quando ele foi com os ismaelitas? Quando ele foi com os ismaelitas. Ele viajou com os ismaelitas, ele chega no Egito. Uma curiosidade aqui, se você não sabe o que é Egito, a palavra Egito significa casa grande, ok? Faz sentido, né? O Egito era uma grande potência mundial naquela época. É uma grande nação, uma casa grande. E chegaram no Egito, os ismaelitas vendem esse José não para qualquer pessoa. Eles vendem o José para uma pessoa importante do Egito. Ele vende José para o capitão da guarda de Faraó, que era um Potifar. A palavra Potifar também, né, se você não sabe o que significa, Potifar significa em hebraico aí pertencente ao sol. Inclusive, Faraó era considerado o filho do sol, né? Sim. E aí, pertencente ao sol, então ele pertence ali a... Faraó é como se fosse o Deus Sol. O Deus Sol. O Todo-Poderoso, o grande Deus. Alguns vão falar aí de Ra também, entendeu? Deus Ra, que era o principal Deus ali. Mas abaixo do faraó aí, né, podemos dizer, na hierarquia militar, estava o Potifar. Então, o Sol, né? E depois aquele que pertence ao Sol. Ele pertence ao governo, ele está ligado ao faraó. Ou seja, ele foi vendido para uma pessoa ligada diretamente a faraó. Então ele foi ser escravo, não foi na casa de qualquer um, né? Não, ele foi para a casa de uma pessoa importante. E dentro dessa casa de Potifar, José começou a mostrar as habilidades e o dom que Deus tinha dado a ele. Eu entendo que José foi um homem cheio de habilidade e dons de Deus para administrar, uma pessoa inteligente, uma pessoa séria, uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Ali na casa de Potifar, José começou a administrar o jardim da casa. Depois começou a administrar a casa. Depois, vamos dizer assim, em palavras de hoje, Potifar deu o cartão de crédito, o talão de cheque, a senha do banco. Administra aí, José. Porque tudo que aquele menino administrava, prosperava. Crescia, né? Ele fazia crescer a riqueza. Fazia multiplicar.
entendeu? De Potifar. Era um menino extremamente inteligente. Só um detalhe, pastor. Se a gente for observar a criação de José e dos seus irmãos, eles tiveram uma criação diferente. Enquanto os irmãos estavam lá no pasto, no campo, no trabalho braçal, o José ele ficava em casa. Dizem alguns estudiosos que ele ficava em casa, mas era se preparando, estudando, tendo uma boa educação, o que pode ter gerado essa inteligência Sim. nele, que Deus usou ele para poder, né, aprimorou. Vamos dizer assim, ele soube aperfeiçoar o dom e o talento que Deus tinha dado a ele. É verdade. Só que dentro dessa casa de Potifar aí, nem tudo foram flores. Potifar tinha uma mulher, uma esposa, que dizem que a mulher era linda. Ih, rapaz. Bonita. José, menino novo, bem afeiçoado. Essa mulher olha pro menino, eu vou fazer um negócio com esse menino. E começa então, em palavras de hoje, dar em cima do José. E José começou a ser assediado pela esposa do seu senhor. Inclusive ela joga isso para José, né? Meu marido já não colocou tudo em tuas mãos? Então toma posse de tudo mesmo. Vamos dizer assim. E José era um homem temente a Deus. José, ele sabia que Deus estava com ele. José sabia que ele tinha sonhos. José sabia que existia uma bênção de Deus sobre a vida dele. E nesse momento ele se depara com o desejo da carne. Ele tem uma visão de Deus, ele tem um sonho de Deus, ele tem uma direção de Deus para o caminho dele, e no meio dessa caminhada se apresenta a ele os desejos da carne, se apresenta a ele o pecado, se apresenta a ele, vamos dizer assim, o demônio. E não como uma figura com um tridente na mão, feio com chifre lá, com rabo de pontinha, mas vamos dizer assim, né? Através de uma figura muito bonita. José, ele chegou uma hora que ele tinha que, vamos dizer assim, ele tinha que escolher. Eu creio que se ele cedesse à tentação dos prazeres da carne, ele ia sair fora do foco, da direção de Deus para a vida dele. Então, José, ele teve a sabedoria para dizer não aos prazeres da carne, nesse momento, dizer não para aquela mulher linda. Ele olhou para a mulher, ele tinha a visão da mulher, vamos dizer assim, e ele tinha a visão da promessa e do sonho de Deus para a vida dele. E ele então repreende em nome de Jesus o desejo da carne, né? E vaza. Vamos dizer assim, ele se afasta da aparência do mal e continua caminhando na direção de Deus. Queridos, você já parou para pensar por que às vezes as promessas, a totalidade das promessas de Deus não se cumprem na nossa vida? Será que em algum momento do nosso percurso aí na caminhada, nós nos cedemos aos desejos da carne? E com isso, essa totalidade das bênçãos de Deus não está se cumprindo nas nossas vidas? Para pensar um pouquinho, faz uma análise da sua vida, da sua história. É só se arrepender, é só ir para os pés do Senhor, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e escrever uma nova história nossa. E, pastor, às vezes uma coisa que não acontece do jeito como a gente queria, a gente já está chutando balde. Isso. E aí se coloca no lugar de José, que talvez naquele momento ele poderia até ter pensado assim, eu tenho todos os motivos para adulterar. Meus irmãos já me traíram, meus pais não sabem nem se eu estou vivo, se eu estou morto, fui vendido como escravo, tudo que eu faço só enriquece o meu patrão, para mim não vem nada, é agora que eu vou, né,
ganhar minha recompensa de tudo isso aí. Ele poderia ter pensado Poderia assim. ter pensado assim, mas ele foi fiel a Fiel Deus. à visão de Deus para a vida dele. Não importa o lugar, né? O que importa é o caráter que a gente carrega dentro. E isso, Alan, ele pagou um preço caro por ser um homem fiel a Deus. Interessante isso, né? Era para, depois disso aí, ele receber mais benefícios da parte de Deus. A gente olhando na nossa visão da bênção, oxa, esse cara fez isso, ele foi fiel a Deus, Deus vai dar mais bênção para ele. Deus já vai dar um raio e matar os caras que tentaram prender ele, né? Mas na verdade, isso abriu uma porta para, vamos dizer assim, mais um momento triste na vida dele. Por quê? Porque essa mulher arma uma trama dizendo que, na verdade, foi ele que quis, que assediou ela, fala para o seu marido. Resumindo a história, José acaba perdendo tudo aquilo que ele tinha dentro da casa de Potifar e vai pro calabouço. Naquela vai altura, pra prisão. ele já tinha virado uma certa autoridade dentro Sim, da casa de Potifar. Ele já tinha algum respeito dos outros escravos, dos servos de Potifar, do próprio Senhor, ele tinha um respeito. Ele era uma pessoa diferenciada. E essa abençoada dessa mulher, esqueci o nome dela agora, ela faz com que José fosse parar no cárcere, no calabouço, na prisão. Melhor dizendo, Deus usou essa mulher para que a história de José fosse mais enriquecida, para que a história de José tivesse mais um capítulo do grande poder do Deus do povo judeu, do povo hebreu. Porque de repente ele poderia estar pensando, né, antes disso acontecer, bom, é aqui que eu vou ser exaltado como o empregado mais fiel a Potifar, né? Poderia estar pensando ali, mas aquilo ainda era muito pouco para o que Deus tinha, né, para fazer na vida dele. Na verdade, esse calabouço, esse cárcere, essa prisão, Deus pegou isso e transformou no momento para a maior ascensão de José. É ou não é? O Gênesis capítulo 41, do 1 ao 4, vai dizer isso. Dá para você ler aí pra gente aí, Alain? Gênesis 41, de 1 a 4, você tem aí? Tenho. Ele diz assim, ó. Aí. 2 anos depois, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vistas e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vistas e gordas, né? Gênesis 41, do 1 ao 4. As vacas feias e doentes devoravam as vacas bonitas, né, e saudáveis. Tá, né? mas aí não foi só esse sonho que Faraó teve, não. Nós estamos falando aqui de 2 anos depois que José estava preso. Faraó teve esse sonho, acordou, ficou olhando para as estrelas, para o mundo da lua, não conseguiu entender nada, voltou a dormir, teve outro sonho. O 41, do 5 ao 7, vai dizer mais um pouquinho aí. Ele vai dizer o seguinte: eis que brotavam no mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Esse era o segundo sonho de Faraó, que nenhum dos astrólogos, né, dos magos, dos feiticeiros do reino dele conseguiam interpretar o que significava esse sonho, né, pastor? Então mostra aí, Alain, que como vale a pena dedicar um tempo à leitura e o estudo da palavra do Senhor. Com certeza. E explica isso aí pra gente, essa ascensão de José, como foi isso aí. Eu falo isso, né, como vale a pena estudar a palavra do Senhor, porque nós temos estudado nela. E o que a gente tem falado aqui, o que a gente tem ensinado, você também pode, na sua casa, com dedicação,
de um tempo da sua vida, você aprender. Eu tenho aprendido, o Alan tem aprendido. Mostra pra gente. A gente tem crescido junto, né, pastor É Fábio? Isso é muito importante. A questão de José foi que quando ele foi para o cárcere, você vê que Deus abençoava tanto a José que até lá no cárcere ele ganhou o respeito do carcereiro. Sério? José, ele era... Rapaz, o menino era bom mesmo. Sim, ele meio que tomava conta ali do que estava acontecendo na prisão. E aí, nessa prisão, vão se apresentar para ele 2 servos do alto escalão também, né, que tratavam ali diretamente com o faraó, e que por acaso eles foram ser jogados ali, né? Por acaso não, né? Deus é que conduziu tudo isso. Eles fizeram uma coisinha errada lá e foram parar lá. Foram parar ali no cárcere junto com José. Lê na Bíblia aí, não vamos falar não. Leia aí. Não vamos falar não. Você vai ver direitinho o que aconteceu. E aí a questão é que os 2, cada um vai ter um sonho específico, que eu também não vou falar, vou deixar o pessoal de casa ler qual foi esse sonho. Aí. Vamos deixar aí, tarefa de casa para vocês, leia a Bíblia. Mas por conta dessa revelação que José teve para os servos que estavam ali, isso chegou até o conhecimento de Faraó. Inclusive José ele fala para um deles, quando você for restituído, né? Eu não vou falar o que aconteceu com o outro, mas ele fala, quando você for restituído e estiver lá servindo diretamente a Faraó, lembra de mim aqui. O copeiro, né, ele teve a sua inocência provada e ele volta a servir a Faraó. A Faraó. E aí se passam 2 anos, Faraó começa a ter essas crises noturnas, né? Esses sonhos que ele não entendia o significado e isso deixou ele muito angustiado. Se hoje em dia a gente já dá importância para os sonhos, imagina quando um rei sonhava naquela época, né? A gente vê que isso se repete na Bíblia. Um exemplo é o Nabucodonosor, né? Sim. Lá na frente em Daniel. Então, quando o rei ele tinha um sonho desse tipo, ele ficava angustiado, ficava desesperado para poder saber a interpretação daquele sonho. Porque interpretando aquele sonho de forma correta, poderia livrar a nação dele de um grande perigo, de uma grande peste, de uma grande fome e por aí vai. E é isso que aconteceu, né? E exatamente isso que aconteceu. Caminha aí. Pode caminhar? Pode caminhar, vai lá. O que o faraó... quando o faraó mandou buscar José, a Bíblia vai dizer que José ele não foi se apresentar a faraó com aparência de preso, não. Mandaram dar um banho nele. Ele se apresentou como o revelador de sonhos mesmo, né? Que ele era. Então, quando ele chega diante de Faraó, o Faraó fala para ele, nenhum dos meus astrólogos puderam adivinhar o que eu sonhei. E aí o Faraó conta o sonho a José e José revela a Faraó, né? Olha, o que vai acontecer é o seguinte, o Egito vai ter 7 anos de grande abundância de fartura na colheita, né? Então, vai ser uma nação muito próspera. A colheita vai ser muito próspera nesses 7 anos. Na verdade, José ainda junta um sonho com o outro, né? Ele um sonho fala, com o outro, na exatamente. verdade, Faraó, esses 2 sonhos são um sonho só, é uma revelação só, é uma direção só. Deus, ou seja, você sonhou e foi confirmado a mesma coisa que você sonhou. Exatamente, ele teve um sonho e teve uma confirmação. Era um significado só. Significado, não era um sonho assim. qualquer. Não era. E aí José ele fala, mas em contrapartida, vão vir também 7 anos de sequidão. 7 anos de fome. E vai ser tão pesado, tão profundo, que vocês vão esquecer dos anos de fartura. Essa é a interpretação do sonho que ele deu a Faraó, né? Agora você imagina o coração do Faraó recebendo aquilo ali, né? De um jovem hebreu de outra terra e dizendo para Faraó o sonho dele, né? A interpretação do sonho dele. Então só pode ser Deus na vida de José para fazer uma coisa assim. E Faraó gostou, né? Faraó gostou. Como a gente diz hoje, recebo. Só que ao mesmo tempo que ele gostou, ele ficou, mas e agora? O que eu faço? Tem uma solução para isso aí?
O legal é que o crente ali, né, o cristão ali, né, é lógico, o Cristo não tinha vindo, né, mas eu estou fazendo uma analogia. Sim. O cristão, ele, além dele dar a revelação, ele dá também a solução. Ele fala, ó, você vai fazer o seguinte, toda vez que você for colher, né, seus servos, né, estiverem na colheita, você vai separar 1 grão de 5 que você colher. E esse 1 grão de 5, né, ou seja, 20%, deve ficar armazenado num lugar, numa tenda específica, para ser usado nesses 7 anos de fome que vão ser seguidos desses 7 anos de abundante fartura. Né? Isso aí. Aí o que esse faraó fez? Esse faraó, ele ficou tão, digamos assim, maravilhado com essa inteligência, né? Porque inclusive José dá a direção, mas ele não se coloca para dizer, deixa que eu faço, comigo. Não. Ele fala, ó, o que você vai fazer é isso, isso e isso. Ele nem podia pensar, né, que um escravo poderia fazer isso. A faraó é a mesma coisa que a gente tentar argumentar com um Donald Trump aí da vida, né? E faraó naquela época era considerado como Deus, era semelhante ao Deus Ra. Divindade, chefe de uma nação altamente, né, respeitada no mundo. E aí José fala, ó, você nomeia um sujeito aí bom para poder fazer isso que eu te falei. Aí faraó, peraí, não tem mais ninguém, cara, que eu vou botar não, vai ser você. Você já interpretou o sonho, já disse o que eu tenho que fazer, é você que Deus está usando. Então, Faraó lhe reconhece o Deus dos hebreus na vida de José. E aí manda, né? Traz um anel aí, põe no dedo desse menino, que é um sinal de autoridade, né? Põe um anel de ouro no dedo dele, põe um cordão nele. A túnica, né? A túnica. E olhou lá, dizem também que era uma mulher muito bonita. Agora ele se deu bem de verdade. Mas deu bem. A Zenate, uma menina solteira. Uma hora ele tinha que se dar bem, né? Não é possível que esse só da cabeça, pancada, né? Então o rei dá roupa nova, dá um anel, dá ouro e chama a Zenate e dá como esposa, dá para ele casar. Ó, você vai casar com essa menina, a Zenate, por curiosidade também, né? A Zenate significa, pertence à deusa Nat, que é a deusa da justiça e da verdade, ali no povo egípcio. Ela é filha de do sacerdote de On. On era uma cidade que ficava no Baixo Egito. E essa cidade, On, significava lugar de adoração ao sol, significava vigor, e era nessa cidade que tinha o templo de Ra, que é onde faziam adoração ao sol. José não era bobo também, né? Falou, sim senhor, eu quero isso, chega de tomar pancada, né? Me dá meu ouro aí, me dá minha roupa nova e me dá uma menina para casar, que nessa época aí, diz a história que ele já estava beirando aos 30 anos de idade. Então tava na hora de casar, né? Tava na hora. Então ele junta isso tudo aí, muito obrigado. E o tempo passou, o que ele tinha dito pro faraó realmente aconteceu. O faraó mudou o nome dele, né? Inclusive. Tem isso aí, né? Muda o nome. Qual foi o nome que ele deu aí? Bom, eu não sei a pronúncia em hebraico, mas de acordo com a minha tradução aqui, tá Zafenat Paneia, né? Isso, da nossa tradução é isso aí. É transliteração, né? Que significa descobridor das coisas ocultas. Ou seja, Faraó olha para José e diz assim, esse menino realmente, ele sabe das coisas ocultas. Deus revela esse menino aí. E as coisas aconteceram. José casa com a menina. Zefenate? A Zefenate. Sim. A Zefenate.
o nome da menina, os nomes complicados, nome egípcio. Difícil, né? Tem hora que é nome judaico, tem hora que é nome egípcio, a gente faz uma confusão de nome aqui. E nesse casamento, José tem 2 filhos, Manassés, que significa levado a esquecer, em hebraico, né? Manassés significa isso. É por isso que ele diz: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos de minha família hebreia. José diz isso quando Manassés nasce. E depois ele teve um outro filho chamado Efraim, que significa duplamente frutífero. Porque José também, quando Efraim nasce, ele diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então ele dá o nome do seu filho de Efraim. Então José aí tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Passando os 7 anos de abundância, veio os 7 anos então de fome na terra. E vai ter aí então, caminhando mais um pouco na história, o rei, vamos dizer assim, em primeira instância, vai acontecer o cumprimento do sonho de José. De José. Ah, de José, é verdade. Lá atrás. Lá quando os irmãos deles começou a ter ódio, mais ódio deles, já tinha ganhado a túnica, aí ele conta o sonho, e os irmãos vendem tudo isso por causa do sonho e por causa da túnica. Então, e dentro disso aí, desse cumprimento aí, se vocês estão lembrados, o sonho de José era que os feixes de trigo iriam se curvar diante do feixe dele, e o sol e a lua também iriam, o sol e as estrelas iriam se curvar diante dele. Então acontece uma coisa que vai fundamentar o sonho de José, que Deus estava com José, o reencontro de José com os seus irmãos. Porque houve fome também na terra de Canaã, né? Sim, toda a terra houve fome. O que você pode nos ajudar nisso aí, Alan? O que acontece, né? O sonho de José se cumpre e o sonho que Faraó teve também se cumpre, que é a questão da fome. Então essa fome ela atingiu toda a circunvizinhança ali, né? Tanto do Egito, aí mais ali também essa fome se estendeu até o Oriente Médio, né? Onde estava ali a terra de Canaã, certo? Né? E aí o que aconteceu? Os irmãos, né, de José tiveram que ir até o Egito buscar mantimento. Eles ficaram sabendo, né? No Egito tem comida. No Egito tem comida. Aí no Egito, Jacó fala, vamos lá buscar. As autoridades do Egito se prepararam, né? 7 anos. Então eles não estão só atendendo os egípcios, mas também estão atendendo aos outros povos, né? Alan, tem uma coisa muito interessante disso aí. Por que José mandou guardar uma parte da colheita? Você sabe disso? Eu não sei se é o que eu estou pensando em relação à prática do judeu nos dias de hoje. Vai lá, diz aí, vamos ver. Não, é porque é o seguinte, né? O judeu ele tem essa questão... Mas o que José mandou fazer primeiro? Então, primeiro José... Quando ele era o administrador, ele foi empossado como administrador. O conselho que ele deu a Faraó, e de fato foi o que ele fez, foi de cada 5 grãos que eram colhidos, um deveria ser armazenado. Como se fosse uma espécie de aposentadoria para um tempo difícil. Isso aí. Né? Onde poderia ser usado lá na frente. De 5 é 20%. 20%. E o judeu, né, os judeus nos dias atuais é um povo muito próspero. É um povo que também se preocupa muito com a questão financeira. Eu não sei se é onde o senhor quer que eu chegue. É isso aí. Mas os judeus, eles têm uma prática de guardar dinheiro, né? E eles vivem com 70% do seu salário, da sua renda. Aprende aí, ó. Isso é coisa de Deus para sua vida e para minha vida. Eu quero pôr isso em prática na minha vida, né? Ainda não consegui. Gostei disso aí quando a gente estava estudando. Mas ele, 10% é o dízimo,
e 20% é para a aposentadoria dele. Isso aí. Então ele não depende de governo. Ele já vai separando esses 20% para a aposentadoria dele no futuro, né? Tudo leva a crer que eles fazem isso baseado no conselho de Zafenat Paneah, né? Baseado no conselho de José. Né? Então é muito interessante essa questão financeira na vida dos judeus. Era isso? É isso aí. Então, resumindo aqui, para os irmãos aprenderem direitinho, 5 grãos, a cada 5 grãos colhido, um guardava. Um era 20%, armazenado. 20%. Certo? Então sobrava 80%. Sim. E desses 80%, eles viviam com 70%. Aí na Bíblia não deixa claro se Sim, eles mas ali... isso é um estudo Aham. da cultura judaica. A cultura Sim. judaica ela faz Sim. isso. O judeu vive com 70% da sua renda, 10%. Por quê? Porque dos 100%, 10% ele dá de dízimo, 20% ele guarda para aposentadoria e vive com 70%. E tem uma vida abençoada por Deus. É verdade, né? Então você vê que a Bíblia, ela ensina sobre tudo, né? Até como Até a gente se organizar, aposentar né? a nossa vida financeira. Exatamente. Vamos lá, caminha aí. Então, os irmãos tiveram que ir até, né, o Egito buscar mantimento. José, quando os irmãos eles chegam lá, ele reconhece os irmãos. Mas os irmãos não conseguem reconhecer ele. Com roupa de egípcio, provavelmente com aquela peruquinha deles lá, uma roupa bonita, né? cheia de ouro. Uma autoridade mandando egípcia. no Egito. Mandando no Egito. Como que aqueles meninos iam pensar que um escravo... Zafenat Paneah, ele só tinha que dar satisfação a Faraó. Mas ninguém. Mas ninguém. O Egito inteiro tinha que dar satisfação para ele. Então esse era o irmão, né, que foi vendido como escravo. Eles não tinham como imaginar que eles estariam ali diante daquela autoridade no Egito. Era o irmãozinho deles, caçula, né, até então, que foi vendido, né, como escravo. E aí parece que ele tem uma conversa com os irmãos, né? E ele pergunta onde... 10 irmãos foram, né? Porque 10 Benjamim irmãos. fica. Benjamim Benjamim, fica. vamos dizer assim, Benjamim, que era também irmão de José, da mesma mãe, Raquel, vamos dizer assim, Jacó colocou Benjamim no lugar de José. Sim. Era o protegido, era o querido, era o amado, porque também foi filho da sua velhice e também foi filho da sua mulher amada. E José começa a interrogar os irmãos. E eles falam sobre Benjamim. Sim. Só que José ele fala, não, peraí, eles estão mentindo, isso não é verdade não. Eu sou o 11º filho que eles estão falando aí. Mas os irmãos juram lá para ele de fato, não, tem o nosso irmão, tal, nosso pai, ele falou assim, então vai lá e busca ele aqui. Né? Vai lá e busca ele aqui para eu saber que vocês estão falando a verdade. Mas eles resistiram, porque eles ficaram com medo de tirar Benjamim lá da casa de Jacó, né, e acontecer alguma coisa no caminho, e eles verem de novo o sofrimento do pai, porque tudo indica que eles já estavam arrependidos do que eles tinham feito a José. Provavelmente eles viram, né, a tristeza do pai e se arrependeram de ter vendido a José. E de repente eles estão vendo uma situação em que talvez o filho caçula, o outro filho que era tão amado por Israel, tanto quanto José, poderia estar numa situação de dificuldade novamente, né? Sim. E eles tinham medo do pai, né, empacotar de vez, entristecer de vez por conta disso. Mas José insistiu na questão, né? Vai lá, tô achando que vocês são espias, que vocês vieram aqui... Exatamente. Para de repente espiar, para depois roubar os nossos celeiros. Se isso é verdade, vocês vão lá, traz o irmão para cá. A verdade é que o José queria fazer era conhecer o irmão. Exatamente, ele queria conhecer o irmão. Então, os irmãos de José retornam à terra de Canaã, relatam tudo para Jacó, para o pai, exatamente, né? E lhe rogam que entregasse Benjamim. E Jacó resistiu, falou, não vai entregar meu filho não. Inclusive um deles ficou preso lá no Egito, sim, né? Sim, é verdade. Até que voltassem com... Até que voltassem. O primeiro acho que foi Rúben, né? Foi Rúben. Depois é que Judá... Vamos chegar em Judá, Então Rúben ele fica lá
Ele fica preso e os irmãos vão lá, Jacó resiste, mas a comida que eles levaram chega um tempo que acaba, tem que voltar, entendeu? Aí então Jacó manda os meninos ir buscar mais comida. Fala, não, a gente só vai agora se Benjamim for com a gente. Com muita luta, Jacó permite que Benjamim vai, debaixo de uma promessa do Judá, ele... seu irmão, não lembro qual que foi ali agora, que fala assim, olha, nós vamos levar, se a gente não voltar com Benjamim, você pode, se eu não me engano, matar os meus filhos, coisa assim, se não retornar, mata os meus filhos, isso mesmo que aconteceu. E mais tarde Judá também se compromete em falar, pai, eu vou trazer o menino de volta. Eu estou prometendo ao Senhor que eu trago Benjamim. Benjamim não fica lá. E debaixo dessa palavra de Judá, Jacó, né, fala, então tá bom, vai lá. Ele Cuidado confiou com em o Judá, menino, né? cuidado com o menino, cuidado com o menino. E foram para lá. Chega lá, né, Alain? Eles são recebidos por José, eles, né? O Zafenate Paneia recebe todos eles. Inclusive, ele entende o que eles estão cochichando, né? Porque eles falam na língua em hebraico, e José entendia, né? Era a língua materna dele, né? E aí eles mostram lá a Benjamim, a Zafenate Paneia, e por conta disso ele manda dar um banquete para todo mundo, né? Para que todo mundo pudesse ali, né, confraternizar ali e tal. Mas eles ainda não sabiam que José era o irmão. José era o irmão, né? Eles poderiam estar até surpresos. Pô, por que esse cara tá, né, me tratando Tanto bem coisa assim, assim pra não é possível. gente. Mas vamos que vamos. Vamos lá. E aproveitar o momento, né? E tal. Mas José, ele arma aí uma arapuca, né? Ele faz uma armadilha aí para os seus irmãos. O senhor quer comentar sobre isso aí? A armadilha que ele usa dentro desse banquete aí da festa, José manda colocar uma taça dentro da saca de trigo de Benjamim. Uhum. E fala para os seus irmãos, vocês descansam aí, fica tranquilo, amanhã de manhã vocês saem, porque sair de noite não é boa coisa, aquela velha história, viajar de noite não é boa coisa, e assim aconteceu. Só que José, na verdade, o que José estava querendo era ficar com Benjamim com ele. Eu entendo, a Bíblia não diz isso, mas eu entendo, Alain, que José, na verdade, ele estava a fim de ficar com um irmão, entendeu? Ali que era o irmão legítimo dele, e ter uma vida com o irmão ali. Só que eles entendem esse cochicho todo aí, né? Que José entende esse cochicho todo, vê que o pai realmente ia sofrer muito, ia sofrer muito, mas mesmo assim manda colocar a taça, os meninos vão embora e José manda um soldado atrás, roubaram minha taça desapareceu. E vai atrás, vai lá e me traz um homem que roubou a minha taça, que vai ficar como escravo. Vai servir a mim. O soldado faz isso, chega lá, revista a saca de cada um e encontra a taça onde? Na de Benjamim. E aí o soldado quer trazer Benjamim de volta e Judá fala, não, ele não vai sozinho, vamos todos juntos. Uhum. Vêm todos juntos, eles voltam. Chega lá, José fala, eu falei que era para trazer só quem roubou. Não, mas eles insistiram em vir todos e estamos aqui. Então começa com uma conversa que vai gerar o perdão. Exatamente. Eles começam a conversar e no meio dessa conversa, José fala, olha, o menino vai ser meu escravo, vocês vão embora. Rúben fala, não, toma um de nós como todos nós vamos nos tornar seu escravo. A primeira fala foi essa.
nós vamos nos tornar seus escravos. Mas deixa o menino, pelo amor Mas de Deus. deixa o menino voltar para casa, porque meu pai vai morrer lá de desgosto, não sei o que vai acontecer com meu pai sem esse menino, sem Benjamim. E José fala, não é justo isso, eu vou ficar só com eles, não é justo que vocês paguem pelo erro deles, vocês voltam e o menino fica. Nesse momento Judá entra em ação, eu já comentei isso, acho que foi num quadro bíblico, dessa história aí que vai gerar a expressão lá na frente, que Jesus era o leão da tribo de Judá, né? Uhum. Judá, ele entra na frente e ele fala para José, peraí, esse menino tem que ir. Eu vou pagar o preço da culpa dele. Eu me coloco no lugar dele. Se alguém tem que ser escravo, eu vou ser escravo. Se alguém tem que morrer, eu vou morrer. Mas que ele volte com os meus irmãos. E ele já tinha percebido nessa altura do campeonato que os irmãos já não eram mais os mesmos, né? Sim. Eles já estavam arrependidos do que eles tinham feito, né? Sim. José percebeu isso. José percebeu. Ele percebe e então diz o texto que José manda todo mundo sair da sala. E ele começa a chorar tão alto, que todo o palácio de Faraó escuta e começa a perguntar o que está acontecendo. Foi aí que ele se revelou. Então ele se revela aos seus irmãos. E aqui, só queria trazer uma questão sobre o perdão aqui, que estudando, né, a palavra de Deus e dentro de alguns livros, eu estava lendo sobre o perdão, e tem um teólogo irlandês, Cliven Leves, que ele faz e traz uma definição sobre perdão, que eu quero até ler aqui para você, para não fugir um pouquinho aqui da definição dele. Olha o que esse homem diz, o que é perdão. O perdão vai além da justiça humana. É perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Ou seja, Deus nos perdoa, né? Deus nos perdoa de uma forma que, por coisa que nós fazemos, que não pode ser perdoada, gente. Vamos parar para pensar aqui. Uma mãe que mata um filho, merece perdão ou merece uma foice na cabeça? O perdão é algo tão forte que Levins vem dizer aqui que o perdão vai além da justiça humana. Na justiça humana, uma mãe matar um filho merece a morte, né? Merece a morte. Mas Deus é capaz de perdoar essa mãe. Se há realmente um arrependimento, se Deus vê um genuíno arrependimento. E José, ele tem, nesse momento, uma percepção de, além da justiça humana, de perdoar aquilo que aos olhos do homem, na justiça humana, era imperdoável. E José perdoa os irmãos. Ele não apenas diz assim, vocês agora aí vão ficar aqui para me servir, eu não vou matar vocês não, mas vocês vão sofrer o que eu sofri, vocês vão ficar uns dias no cárcere, vocês vão sofrer algumas coisas que eu sofri. José fala assim, não fiquem com medo não. Na verdade, vocês não fizeram mal para mim, não. Na verdade, vocês foram usados por Deus para me enviar para aqui antes de vocês, me enviar para o Egito antes de vocês, para que hoje eu pudesse suprir a necessidade da minha casa. Amém. Olha que visão. Que né? visão desse homem, gente. É fantástico essa visão de José. É muito profético, né, a vida dele. É uma vida profética. José diz, olha, eu sou o irmão de vocês, eu não vou pagar o mal com o mal. Quantas pessoas hoje que carregam um escrito no peito, numa camisa, eu sou de Jesus, e que querem pagar o mal com o mal?
Quando o irmão pisa no calo dele, ele... Vou pisar na unha encravada. Pensam assim. A história de José, a gente nos ensina muito. A história de José é fantástica. O que eu quero que você guarde no seu coração dessa história são duas coisas. Primeiro, não abra mão de caminhar o caminho que Deus traçou para você. Amém. Se José tivesse lá cedido às tentações dos prazeres dessa carne e ter ficado como amante da esposa do patrão, ele teria sido de repente lembrado na história como um homem que era amante da esposa do patrão. E todo aquele legado que ele deixou lá para Potifar não valeria de nada. Não valeria de nada, mas ele caminhou um caminho da santidade e do projeto que Deus tinha para a vida dele. Amém. Agora ele também continua no mesmo propósito, que é liberar perdão. Amém. Deus é um Deus que perdoa. Então, ele, vamos dizer assim, ele tem um final de vida feliz. Ele morre, se eu não me engano, com 110 anos. E mesmo depois de morto, como o Alan falou lá no começo, né, a questão arqueológica, aqueles indícios, que lá do Êxodo, qual é o texto? Êxodo 3, né? Capítulo 13, 13. que quando Moisés sai do Egito, se cumpre a vontade do próprio José de levar os ossos e enterrar na terra dos pais dele. E isso é um pedido do próprio José. A visão de José era tão à frente do tempo dele que ele sabia que o próprio povo não ia ficar no Egito muito tempo. Que a própria família dele não ia ser eternamente ali no Egito, né? Então, queridos, eu quero terminar dizendo o seguinte: a história de José é uma lembrança, vamos dizer assim, linda de como Deus pode gerar em meio ao sofrimento humano o prazer de seguir a Ele. Deus pode gerar em meio ao sofrimento humano o prazer de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus e ser vamos dizer assim, merecedor, porque não é, mas pela misericórdia dele sermos perdoados. E eu queria que o Alan terminasse mesmo essa aula de hoje falando de algo que a Bíblia não diz, mas existe uma tipologia, vamos dizer assim, né, mais fundamentalista, é claro, mas que vai ligar toda essa história com a história de Jesus. Verdade. Vai ligar a figura de José, a pessoa de José, com a pessoa de Jesus. Então, estudando, pesquisando sobre esse tema, o Alan tem algo da parte de Deus pra gente aí. Amém. Sempre eu termino, né, com uma palavra profética, falando algo assim. Hoje o Alan vai terminar. O que eu pesquisei, né, é que José, ele é uma figura profética de Jesus na Torá, né, ali no Gênesis, no Pentateuco, né? E eu enumerei aqui algumas comparações, que é o seguinte, né? Número 1, tanto Jesus quanto José, eles foram traídos. José pelos seus irmãos, Jesus por Judas. Verdade. Ambos foram vendidos, né, por círculos de prata. José ele foi acusado de um grande crime e Jesus ele foi acusado de blasfêmia, sem nenhum dos dois terem cometido o que acusaram eles, né? José ele era o mais amado do pai. Jesus ele ouviu do próprio Deus: esse é meu filho amado, de quem eu me comprazo. Os irmãos de José conspiraram contra a sua vida e os fariseus e os mestres da lei também conspiraram para matar Jesus, né? As roupas de José ficaram manchadas de sangue. Jesus ele teve uma morte sangrenta na cruz, né? Humilharam Exatamente. Jesus, né? Uma morte na cruz. José ficou ali entre o copeiro e o padeiro. O copeiro foi estabelecido de volta e o padeiro veio a falecer. Entre dois criminosos. Entre dois criminosos. José. E Jesus na cruz ficou entre dois criminosos. Um teve ascensão ao paraíso e o outro pereceu ali na cruz. Como eu falei, né? Um teve o perdão, né? E o outro voltou para ser copeiro de Faraó.
E o outro, nós não contamos lá, deixamos para você ler, mas na verdade ele foi morto. Lê lá. Exatamente. José, ele era o governador do reino de Faraó. Jesus, ele é o chefe, é o cabeça da igreja, né? É o que veio para anunciar o reino de Deus. Que governa o mundo, que na governa. verdade, né? E por fim, José, ele trouxe salvação não só para os povos do Egito, mas também para todos os outros povos, inclusive Canaã. Os gentios, né? E Canaã. E Jesus, né? Ele é salvação não só para os judeus, mas é salvação para o mundo inteiro, né? Amém. Então, na figura de Zafenat Paneah, ele trouxe salvação para o Egito e para as terras vizinhas. A figura de Jesus Cristo, ele traz salvação para os judeus e para os gentios. Depois dessa eu tenho que dizer uma coisa. Amém. Amém, né, pastor? Glória a Deus. É isso aí. Mais alguma coisa, Alan? Não, chega por hoje, né? Chega, né? Já estamos aí com mais de 1 hora de aula. 1h20, né? Então, vamos estar orando, vamos estar terminando esse momento. Creio que Deus ministrou o seu coração, creio que você aprendeu um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Mais tarde, né, às 7 horas, temos o nosso culto de edificação, de louvor, de adoração ao Senhor. Não se esqueça lá de ligar aí a sua televisão, o seu computador, o seu celular e estarmos não assistindo um culto, mas adorando o Senhor dentro das nossas casas. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos, adoramos o Teu nome por esta manhã. Te agradecemos, Deus, por esse tempo onde aprendemos da Tua palavra. Seja, Senhor, conosco, nos abençoe, nos guarde, que tenhamos um restante de dia abençoado, Senhor, diante da Tua presença. Fica conosco, Pai, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, e o amor de Deus, o nosso Pai, seja sobre a sua vida e sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.